Olá! 20% das internações por transtornos mentais no Brasil são decorrentes do abuso de álcool ou outras drogas. Esse é um dado do Ministério da Saúde. Estima-se que hoje mais de 12 milhões de brasileiros sofram com algum tipo de dependência química. Eu sou Vitor Maia e você está ouvindo o Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com o professor do Departamento de Saúde Mental da Faculdade de Medicina da UFMG, Frederico Duarte Garcia. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Professor, poderia nos explicar o que caracteriza a dependência química? Ela se difere de algum modo da dependência psicológica, por exemplo? Antigamente a gente tinha essa diferença, né, entre o que é dependência química e dependência psicológica, né? Porque a gente não sabia exatamente o que acontecia e que levava uma pessoa a perder o controle do uso da droga, sacrificar a própria vida às vezes, né, abrir mão da família, do conforto, de uma série de coisas em detrimento de uma droga. Existia uma teoria que, de fato, isso tinha uma questão lá na oralidade, Freud discutia muito isso na teoria dele e tal, mas à medida que a gente foi entendendo, né, e Freud previa isso num dos últimos livros dele, onde ele falava assim, tudo que eu escrevi um dia vai ser contrariado pela neurociência, que vai entender melhor as coisas que eu teorizei aqui, né? Então, assim, dentro da teoria dele, ele já previa que a gente ia descobrir mecanismos para doenças mentais que eles não sabiam na época. Eu já ouvi, conversando com outros professores, que a dependência química é hoje um dos acometimentos de saúde mental mais bem compreendidos pela medicina. O senhor poderia me explicar o porquê disso? Primeiro, porque é a única que a gente conhece o fator causal. Então, se você não usar droga, você não vai ter dependência química. Essa é uma causa e consequência que é super bem estabelecida. Segundo, porque a gente consegue modelizar em animais todos os sintomas da dependência. Desde a perda do controle, até a fissura, a tolerância, a questão da compulsão pela droga, perda do controle levando a consequências negativas, os animais não comem, os animais não bebem, ficam ali esperando a hora que tem o sinal para isso acontecer. É óbvio que o ser humano é mais, e aí a gente consegue entender dentro desses mecanismos a lesão de circuitos, o defeito em certas áreas cerebrais, mudanças de proteína, mudança de conexão e assim por diante. E a gente consegue modelizar isso no animal, né? Tanto dando droga para ele, quanto lesando os circuitos, tanto modificando geneticamente para que esses circuitos não se desenvolvam corretamente. Quando a gente fala de saúde mental, professor, ouvimos diversos termos como distúrbio, transtorno e doença. O que diferencia uma doença, como a dependência química, de um transtorno, como no caso do TDAH? Então a gente consegue transladar isso em várias espécies e, bom, indiretamente a gente consegue inferir por que isso acontece no ser humano. Não é uma coisa que hoje é desconhecida. E aí a gente conseguiu entender nos últimos anos que o mecanismo entre as drogas é aproximadamente o mesmo. É a lesão do circuito de recompensa, que é um circuito fundamental para o nosso funcionamento. Esse circuito ele faz três coisas, ele controla a nossa impulsividade, controla o nosso foco atencional e, evocando memórias, reativa um mecanismo de procura atencional e de descontrole pela droga. Então, esse circuito ele é bem conhecido, o que permite a gente dizer, diferente de outras doenças mentais em que a gente conhece menos o circuito, a dependência química não é um transtorno, é uma verdadeira doença, porque a gente sabe que causa uma lesão. O senhor mencionou como essa doença danifica o cérebro do paciente, mas nós sabemos que a dependência química prejudica várias outras faces da vida. Para contextualizar para os nossos ouvintes, o senhor poderia nos dar alguns exemplos disso? Por quê? Porque esses vínculos familiares vão sendo perdidos, as pessoas que gostam vão abandonando, né? Ao mesmo tempo ele deixa de perceber prazer nas coisas que normalmente davam prazer, ele vai tendo dificuldades, né, de se relacionar, de se reconhecer, de dar conta de olhar para o olhar dos outros. Isso tudo vai tendo consequências também psicológicas, sociais, que vão levando ele a ter mais dificuldade de se tratar. Então o tratamento precisa, né, de uma questão que é ajudar ele a conseguir diminuir ou interromper o uso da droga para a gente reestabelecer esses circuitos. E de que forma é feito o tratamento de uma doença como essa? O tratamento da dependência química é algo complexo, então. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando de um cérebro que sofreu uma lesão, que sofreu modificações que vão ter uma duração muito grande, o que faz com que esse tratamento seja um tratamento de longo prazo, né, que envolve várias coisas. Dentre essas coisas,
afastar a pessoa um pouquinho da droga, porque senão ela vai constantemente ativar esse circuito lesado que leva ele a ter compulsão pela droga. À medida que a gente consegue afastar ele começa a ganhar tempo entre uma recaída e outra. Ele tem tempo de recuperar, em parte, esse circuito e recuperar o lado social e psicológico que vai sendo perdido com a droga. E existem opções de tratamento oferecidas de forma gratuita na rede pública de saúde no Brasil, professor? Hoje, o que existe para tratamento de dependência química gira muito em torno de uma polarização que eu acho que ela é pouco interessante, visto que, né, são tratamentos que são complementares e visto que os pacientes não são iguais. São pacientes que têm perfis psicológicos diferentes, níveis cognitivos diferentes, vulnerabilidades diferentes, redes sociais diferentes. Então, necessariamente, a gente precisa ter ferramentas diferentes para cada perfil de paciente. E quando a gente polariza só pode ser uma coisa, só pode ser outra coisa, a gente cria um problema, porque os pacientes ficam perdidos entre A e B e o que eles precisam é A, B, mais C, mais D e assim por diante. E aí a grande questão hoje, a gente tem duas abordagens que são vendidas assim como se fossem as duas únicas abordagens, que ou é o tratamento de abstinência ou é o tratamento de redução de danos. Professor, uma coisa que sempre escuto quando o assunto é dependência química é sobre a estratégia de redução de danos. O senhor poderia nos explicar do que se trata? A redução de danos é uma grande estratégia para a gente conseguir chegar perto do paciente, criar um vínculo para ele, quando ele está num momento que ele não reconhece que tem um problema pela doença. Esse vínculo leva a conseguir permitir a gente trazer esse paciente para dentro do serviço e, a partir disso, começar uma estratégia de tratamento com ele. Que seja no começo simplesmente, né, esquecer a questão da droga e vamos tratar da questão das doenças, dos problemas de pele, outros problemas de saúde, sempre fomentando um vínculo e tentando levantar uma ajuda para ele no sentido de vamos ajudar você a chegar onde você quer. E a hora que ele tem o clique, né, que ele, agora eu quero de fato largar a droga. Alguns pacientes vão precisar fazer um tratamento de abstinência porque não tem meio social, não tem apoio, suporte, né, e resiliência dentro da comunidade dele para ajudar ele a fazer essa abstinência que ele precisa durante um tempo. Alguns pacientes vão conseguir fazer isso em casa porque tem esse suporte. Então, as duas coisas se complementam e, quando bem indicadas, podem ajudar perfis diferentes de paciente e são importantes da gente disponibilizar isso, né, no sistema público de saúde. E como o senhor avalia esse atendimento na rede pública de saúde nos tempos atuais? A questão da redução de danos é que ela é uma técnica que foi incorporada como política, né? E hoje a gente tem, de novo, essa questão de uma polarização que é muito intensa e que eu acho que ela é mais prejudicial tanto para o paciente quanto para o próprio sistema, né? Na verdade, a nossa rede de saúde mental, ela melhorou muito nos últimos anos, ela se ampliou muito nos últimos anos, mas, bom, quem está na própria rede reconhece muitas vezes que a rede ainda é insuficiente, né, para transtornos que são extremamente prevalentes na população e que são, né, demandadores de grandes recursos, e a gente tem hoje pífios 1% do recurso da saúde que é investido em saúde mental. É uma tristeza pensar nisso, sobretudo num país, né, ou no mundo, onde a gente tem mais ou menos uma pessoa em cada 5 que vai ter, está tendo ou terá um transtorno mental na vida. A discussão que nós tínhamos que estar tendo não é contra A ou B, é como aumentar esse recurso para que todos tenham A e B, você entende? Nós sabemos que, infelizmente, a rede pública de saúde mental ainda não alcança todos os brasileiros que sofrem com doenças como essa. Existem outras ferramentas das quais os dependentes químicos podem se valer? Foi surgindo no Brasil nos últimos 40 anos uma rede complementar, né, que acaba se associando a essa rede pública ou acaba sendo utilizada em paralelo a essa rede pública, que são, né, os grupos anônimos, e aí a gente tem os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, o Al-Anon, os grupos de amor exigente, que são uma rede extremamente capilarizada no país. Hoje a gente tem um alcoólico anônimo em praticamente qualquer município do país, enquanto a gente tem consórcios que centralizam a rede de saúde mental. Então, são um serviço que é prestado gratuitamente, anonimamente, sem maiores interesses financeiros e que tem um impacto grande aonde a rede ainda não chegou ou onde a rede não existe. Professor, e o uso de fármacos? Existem remédios que podem auxiliar no tratamento da dependência química? Vou dar um exemplo, no caso do tabagismo, que também é uma doença. A gente tem a medicação de substituição, que é a nicotina dada em adesivo ou em goma de mascar ou em pastilha, que a gente tem a bupropiona, que ajuda a diminuir a fissura, e que a gente vai ter aí a vareniclina, que é o Champix, que ajuda a
interromper, porque ele corta o gosto pelo cigarro. Então a gente tem alternativas farmacológicas que são super eficazes e que, quando bem utilizadas e prescritas para as pessoas certas, trazem uma interrupção do tabagismo, que traz um benefício muito grande para a vida dessas pessoas, tanto econômico, que deixam de gastar com um maço de cigarro por dia, né, quanto do ponto de vista de saúde, menor redução do risco de câncer pulmonar, redução do risco de câncer de vias aéreas superiores, né, a própria dependência da nicotina, que vai causar hipertensão arterial, que vai causar problemas vasculares e assim por diante, e trazem um benefício para elas. Então, interromper uma droga como é o tabaco é um paradigma muito interessante da gente pensar. É um tratamento que muda a vida da pessoa. Existem opções específicas para o tratamento de alcoolismo? Para o álcool, a gente tem alguns medicamentos também que funcionam. A gente tem os benzodiazepínicos, né? O Rivotril, clonazepam, bronazepam, o Valium, que ajudam a diminuir a fissura pelo álcool nos períodos de abstinência e a não deixar o paciente ter abstinência. A gente vai ter, né, o disulfiram, que é uma medicação que causa um desgosto pelo álcool quando ele é consumido, o que também ajuda nesse tratamento. E a gente vai ter drogas como o acamprosato, que vão diminuir a fissura pelo álcool, a buspirona. Então a gente já tem para o tabaco e para o álcool, que são as dependências mais prevalentes, remédios específicos para tratar as dependências. E quanto às drogas ilícitas, como crack e cocaína? Existem alternativas disponíveis ou sendo pesquisadas para tratar essas dependências? Infelizmente, a dependência ainda é uma doença onde a gente tem questões muito, muito claras com relação à pesquisa, né? Apesar de a gente conhecer muito bem o mecanismo, não é uma doença de gente que tem dinheiro, né? É uma doença que está no limite da miséria e da pobreza, né? A gente vê nos censos de população de rua feito no Brasil afora, como nós fizemos recentemente, que tanto a prevalência de transtornos mentais quanto de dependência é muito alta na população em situação de rua, que é uma das principais causas para levar as pessoas a viverem na miséria e na situação de rua, e que é algo que, infelizmente, não tem um apelo para a indústria farmacêutica pesquisar novos medicamentos. Existem várias estratégias que estão sendo pesquisadas mundo afora, de novos medicamentos, vacinas terapêuticas, medicamentos para agir nesse circuito e estratégias de psicoterapia e outras estratégias. Mas até hoje a gente tem poucos lugares onde de fato a gente conseguiu trazer aportes importantes para essa doença. Agradeço novamente a participação do professor Frederico Garcia. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões. Podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576 0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa edição é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG e esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde e até a próxima!